Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Desculpe aí o atraso, mas é que tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está tudo resolvido. Bem, meus irmãos, hoje é dia 2 de dezembro de 2024. Nesse horário das 17h44, nós estudamos, né, esse livro aqui, ó, Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo Complexos Psíquicos. E hoje nós vamos começar o estudo no parágrafo 9º. Eu vou pedir, estou meio cansadinho aqui. Carmen, minha amiga, você pode fazer a prece de abertura? Sim, claro. Então, Senhor, mais uma vez, pedimos as bênçãos, as inspirações, a tranquilidade para esse aprendizado desse momento agora, da nossa tarde de estudo, sempre agradecendo a espiritualidade amiga, a Casa de Francisco, que permite que estejamos aqui estudando, aprendendo, podendo conhecer mais da vida e os alicerces para a nossa caminhada e o conhecimento e nos traz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo, mas antes da gente iniciar, eu queria voltar um parágrafo, tá? Um parágrafo. E nesse parágrafo, é só para a gente relembrar um fato que nós conversamos na aula passada. Eu só vou pedir a vocês um minutinho aqui, que eu vou ter que mandar uma mensagem aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Só um chatinho, deixa eu pegar aqui. É, vamos lá. Então, eu mandei para você, Denise, dá uma olhadinha aí, por favor, no chat. Então, vamos lá. Eu vou voltar. Hoje nós começaríamos no parágrafo 9º. Eu vou voltar no parágrafo 7º, só para a gente pegar um link com o que a gente estudou na semana passada, que diz assim: com a continuação do fenômeno nas noites subsequentes e com a orientação do espírito guia, Charles, fui informada de que aquela entidade chamara-se Pedro, quando encarnada. Residira no casebre e que agora desencarnada continuava no mesmo local, fixando o pensamento no cenário passado e, por isso mesmo, construindo ao derredor de si, para seu desfruto ou seu infortúnio. A força de tanto recordá-lo, sendo, portanto, esse o seu ambiente imediato, ou seja, tipo de criação mental, sólida, idêntica às analisada pelo sábio professor Ernesto Lozano em seu interessante livro A Crise da Morte. Então, ele aqui está falando sobre esse fenômeno da criação mental, porque o espírito Pedro, quando encarnado, residira no casebre, que era a antiga casa, porque na atualidade aquele casebre foi derrubado, foi construído uma casa nova no lugar do casebre, e quando a Ivone olha para aquele local, ela não vê a casa nova, né? Ela vê o casebre, tá? Ela vê o casebre e vê tudo que estava em volta daquele casebre. Então, a Ivone Pereira que fala que esse espírito, Pedro, ele continuava no mesmo local, tá? Onde ele residira lá no passado, quando era o casebre que existia ali, e ele construiu, com a força do seu pensamento, todo aquilo que existia quando ele ali vivia. Tá? Ele construiu ao derredor de si, para seu desfruto ou infortúnio, a força de tanto recordá-lo,
sendo, portanto, esse seu ambiente imediato, ou seja, tipo de criação mental sólida, idêntica às que o Ernesto Bozano analisou no livro A Crise da Morte. E na aula passada eu trouxe o caso desse livro A Crise da Morte, que foi o terceiro caso, aonde ele contava a história de um médium e de um espírito que havia criado, tá, essas formas, pensamentos. Então, é um caso muito interessante. Então, hoje eu trouxe, não o caso inteiro, mas eu trouxe um pedaço daquele texto só para a gente relembrar, tá? Denise, dá uma olhadinha aí no chat, minha amiga, que eu mandei a mensagem para você. Eu vou compartilhar aqui a Já mensagem. olhei. Na mensagem diz assim, eu trouxe um pedacinho do texto que nós lemos semana passada. Eu acho que vocês estão vendo, né? Diz assim, esta grande verdade que nos foi comunicada pelos espíritos, que é a questão da criação, da capacidade que o espírito tem de criar, permite resolvamos uma imensidade de questões teóricas, obscuras, determinadas pelos informes que han dado às personalidades mediúnicas, relativamente ao meio espiritual, às formas que os espíritos revestem, às modalidades da existência deles. Todas as informações que constituem uma reprodução exata, ainda que espiritualizada, do meio terrestre, da humanidade, das modalidades da existência nesse mundo. Essa grande verdade que resolve todos os enigmas teóricos em questão, que se funda no poder criador do pensamento do meio espiritual, é confirmada de modo impressionante por fatos que se desenrolam no meio terrestre. Trata-se, com efeito disto, o pensamento e a vontade, mesmo na existência encarnada, são suscetíveis de criar e de objetivar as formas concretas das coisas pensadas e desejadas, do mesmo modo que este fenômeno se realiza no meio espiritual, embora no meio terrestre semelhante. Criação não se dê senão por intermédio de alguns sensitivos especiais. Aluda aos fenômenos de fotografia do pensamento ou de ideoplastia, fenômenos maravilhosos aos quais consagrei recentemente um longo estudo, em que demonstrava, citando fatos, a realidade incontestável e o desenvolvimento prodigioso deles. Vemos, pois, que já no mundo dos vivos, o pensamento e a vontade manifestam o poder de se objetivarem e concretizarem numa forma mais ou menos substancial e permanente. Ainda que na existência encarnada, isto se reproduza sem objetivo e unicamente com o concurso de sensitivos que se acham em condições fisiológicas mais ou menos anormais, correspondendo a estados mais ou menos adiantados de desencarnação parcial do espírito. Sendo assim, dever-se-ia, logicamente concluir daí que, quando a desencarnação do espírito já não estiver apenas em início e não for transitória, mas total e definitiva, só então as faculdades de que se trata chegarão a manifestar-se em seu completo desdobramento, e dessa vez normalmente, praticamente e utilmente. Ora, é precisamente o que afirmam as personalidades mediúnicas que se comunicam. Cumpre, portanto, se reconheça que as revelações transcendentes concernentes às modalidades da existência espiritual confirmam a posterior o que se devera logicamente inferir a priori, em consequência da descoberta de que o pensamento e a vontade são forças que possuem o poder maravilhoso de modelar e organizar faculdades que, todavia, não se manifestam, senão de maneira esporádica e sem objetivo, no meio terrestre. Duas palavras ainda acerca de outra circunstância, a de personalidades mediúnicas afirmarem que essas condições de existência espiritual são transitórias e entendem exclusivamente com a esfera mais próxima do mundo terrestre, isto é, com a que se destina aos espíritos recém-chegados. Esta circunstância não serve só para justificar inteiramente aquelas condições de existência, prova também a razão de ser providencial de tais condições.
Aí ele diz aqui: imagine-se com efeito que sensação de desolação e de desorientação não experimentaria a maior parte dos mortos se logo depois do instante da morte houvessem de ver-se bruscamente despojados da forma humana e lançados no meio espiritual essencialmente diverso daquele onde se lhe formaram as individualidades, a que ainda se encontram ligados por uma delicada trama de sentimentos afetivos, de paixões, de aspirações que se não poderia romper de súbito, sem os levar ao desespero, e onde, sobretudo, se encontra o meio doméstico que lhes é próprio, constituído por um mundo de satisfações temporais e espirituais, de todas as espécies, que contribuem cumulativamente para criar o que se chama alegria de viver. Então, ele diz o seguinte: nós temos o pensamento e a vontade que nos dá a capacidade de criar aquilo que nós queremos. E por que isso acontece? Por que existem essas criações no plano espiritual? E aí ele cita o exemplo. Imagina alguém que desencarna e chega ao plano espiritual e não reconhece nada do que ele está acostumado. Ele diz aqui: se imaginarmos tudo isso, teremos de reconhecer racional e providencialmente que um ciclo de experiências, de existências preparatórias, passe entre a existência encarnada e a de puro espírito, de maneira a conciliar a natureza por demais terrestre do espírito desencarnado, com a natureza por demais transcendental da existência espiritual propriamente dita. O poder criador do pensamento seria de molde a obviar maravilhosamente a este inconveniente. O espírito, pensando numa forma humana, se encontraria de novo em forma humana, pensando em estar vestido, achar-se-ia coberto de vestes, que, sendo tão etéreas como seu próprio corpo, lhe pareceriam tão substanciais como as vestes terrenas. Eu trouxe o restante desse texto, que nós lemos esse texto maior semana passada, quando o Ernesto Lozano veio explicar para a gente o que muita gente condena dentro do movimento espírita, que é a formação da existência de cidades, de colônias, das coisas do plano espiritual. E ele aqui deixa claro para a gente o seguinte: que como também nós vamos encontrar isso lá na Gênesis, capítulo 14, item 14 dos fluidos, quando diz assim: basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Então, ele fala aqui, o Ernesto Lozano, que o espírito tem essas duas potências, né? Ele tem a vontade, ele tem o pensamento e ele tem a vontade. Então, ele tem a capacidade de criar tudo aquilo que ele deseja. Por que que nós temos no plano espiritual? Por que que nós temos no plano espiritual todas as criações? Por que é permitido que isso exista? Vamos imaginar, como ela diz aqui, uma pessoa que desencarna, né? A pessoa desencarna, chega no plano espiritual e ela simplesmente não vê nada, vê só o céu, só vê o espaço. Como é que vai ficar esse espírito? Se ele passou uma vida inteira e várias reencarnações, né, aqui na Terra, em cidades, tendo uma sociedade, tendo uma vida, tendo corpos, e chega no plano espiritual não tem nada. Então, essa criação praticamente é automática, ou realizada por ele, ou realizada por aqueles espíritos que nos precederam, para nos receber. Por isso que tudo isso é criado, para que nós, ao desencarnarmos, não venhamos a ter um choque de realidade, de se deparar com nada. Então, a gente desencarna e, quando chega ao plano espiritual, você vê coisas com que você está infinizado. Não, eu estou vendo casas, eu estou vendo rua, eu tenho uma roupa, eu tenho um corpo parecido com o que eu tinha antes, né? Se o sujeito souber que desencarnou, eu estou vendo as coisas que eu estou acostumado. Então, isso não vai criar nenhum trauma para mim. É por isso que essas coisas existem. É por isso que eu crio, às vezes inconscientemente. É por isso que outros espíritos criam.
até o alimento, né? Porque a gente está acostumado com o bendito do alimento. Então, tudo isso para facilitar o nosso retorno ao plano espiritual. No caso aqui do Pedro, foi ele próprio que o criou. Era o mundo que ele vivia, esse espírito. Ele desencarna, mas ele não abandona o local. Esse terreno onde tinha o sítio foi vendido, o casebre foi derrubado, foi construído toda uma casa muito moderna, bonita, mas ele está ali, preso àquele local. O que é que automaticamente ele faz? A casa que ele vivia não existe mais. Ele cria, com a força do seu pensamento, sua vontade, aquela casa que ele estava acostumado. Ele cria todo o entorno da casa, que era um pequeno sítiozinho onde ele criava galinha, onde ele plantava algumas coisas. E como ele ficou doente, ele não pôde cuidar bem do terreno, da horta, dos animais. Então a horta ficou abandonada, os animais ficaram abandonados. Ele cria do jeito que era, do jeito que estava quando ele morreu. O casebre, tanto que ele diz aqui, para seu desfrute, para ele, é minha casa, eu estou. Mas, ao mesmo tempo, o seu infortúnio, porque ele ficou preso àquilo. Ele ficou preso àquele ambiente. E quando você fica preso a alguma coisa, isso não é legal. Isso não é bom. Né? E ali, aí ela ainda diz assim, a força de tanto recordar aquilo, sendo, portanto, esse o seu ambiente imediato. Ou seja, tipo de criação mental sólida. Ele criou aquilo. E aquilo para ele se tornou uma realidade idêntica a essas. E Ernesto Bozano, nesse livro A Crise da Morte, eu trouxe apenas o terceiro caso, vai explicar. Então, muitas das pessoas não aceitam a existência de cidades, colônias no plano espiritual, porque Kardec não colocou isso na codificação. Claro que ele não colocou. Ele não colocou isso. Mas ele colocou lá no livro A Gênesis, capítulo 14, item 14, que basta o espírito pensar numa coisa e ele cria. Então, se eu vivo aqui, estou muito ligado às coisas da matéria, como todos nós estamos, e eu desencarno, quando eu chego ao plano espiritual, o que é que eu espero encontrar no plano espiritual? Aquilo que eu estou acostumada a ver. Pessoas já vestidas, eu vestido. Já imaginou o choque de um espírito que chega ao plano espiritual e ele olha para o corpo dele, ele vê o perispírito da forma do corpo dele, sem roupa? Ele não vai ficar constrangido? Vai. Porque aquilo até ele andar com roupa. Então, no plano espiritual, ele vai se ver sem roupa. Ele vai olhar e não vai ver nenhuma casa. Então, às vezes o espírito cria alguma coisa, mesmo inconscientemente. Ele cria, algumas vezes ele cria automaticamente, sem pensar que está criando, que a mente dele está acostumada àquilo. Outras vezes ele cria porque ele quer alguma coisa. Outras vezes são os amigos espirituais que estão agora, que já preparam tudo para que ele desencarne, ele não tem um choque. Agora, quando o espírito evolui, chega a um ponto de espírito crístico, ele não tem mais corpo físico. Ele não precisa ter mais forma humana, como nós lemos antes. É apenas o espírito com seu corpo mental. Então, ele não vai precisar mais ver estruturas de cidades. Ele vive no espaço. Ele vive, entendeu? Lá, em áreas celestes, onde não tem nada disso mais. Só se ele, por algum motivo, quiser, né? Ele pode criar alguma coisa, mas ele não precisa mais dessas coisas que nós precisamos e ainda vamos precisar durante muitos e muitos séculos e talvez milênios. É ter toda essa estrutura física de uma sociedade, das coisas que compõem uma sociedade. Quem não assistiu à aula passada, né? Eu vou recomendar que assista a aula passada. Tá? Foi do dia 25 de novembro. Assista a aula passada da Ivone Pereira, para você, porque na aula passada nós fomos bem mais detalhistas, para você poder compreender melhor sobre o que nós estamos falando, tá?
Então, ele aqui vai dizer assim: o cenário dava, pois, até a mim mesmo. Olha o que o Ivone está falando. Que é aquele cenário que ele criou, a Ivone viu que era uma criação tão tão sólida, que ela, Ivone Pereira, olhou e viu. Então, ele disse aqui, ó, o cenário dava, pois, até a mim mesma, a ilusão da mais positiva realidade. Mas, na realidade, naquele terreno não tinha mais esse casebre. Tinha uma casa moderna. Mas ela, no momento que ela entra em transe, ela vê a casa que ele criou. Que casa é essa? Era a casa que ele vivia no passado. Então, ela diz aqui: o cenário dava, pois, até a mim mesmo a ilusão da mais positiva realidade, quando nada mais era que criação mental, inspirada nas recordações fortes do passado, sobre a matéria quintessenciada, fluido cósmico, ou força cósmica universal, disseminada, como sabemos, por toda parte. E Charles acrescentou, Charles estava acompanhando ela: entrego-te este pobre irmão, que era o Pedro. Ele deixa o Pedro espírito aos cuidados dela, para que o console dos seus infortúnios, instruindo nos princípios da renúncia aos bens terrenos, que ainda aprecia pela aquisição dos bens espirituais. Podes fazer isso? Faze-o e serás auxiliada. Isso foi o final da aula passada. Agora a gente vai entrar na aula de hoje, no parágrafo de hoje. Compreendi que insólita confusão se estabelecera no entendimento do pobre espírito, o qual se via nova casa do local da sua. E a reforma geral do terreno também continuava vivendo no seu amado casebre, o que equivale a dizer que, criando ele mesmo o seu ambiente pelas recordações fixadas na mente, residia como espírito entre nós outros, os moradores do prédio novo, ao passo que se deitava na sua velha esteira, eu o distinguia deitado no soalho do próprio quarto de dormir, de ser. Então, olha só, ela olhava para ele, via a casa que ele tinha criado. Ele se via deitado lá, né, na sua rede, na sua cama, mas, ao mesmo tempo, Ivone o via deitado no chão do quarto do primo dela que estava doente. Então, para ele estava deitado dentro do casebre, no quarto dele, tá? No quarto lá do casebre, porque era assim que ele via. Mas, na realidade, não era isso. Não existia mais casebre. Então, a Ivone o via de duas maneiras. O via do casebre, deitado numa esteira, né? Ou numa rede, e, ao mesmo tempo, ele estava deitado no chão do quarto. Era tipo assim, vamos imaginar uma coisa assim. Ela via as duas realidades. Então, vamos dizer que uma pessoa entrar, que não tivesse vendo essa criação mental dele, mas fosse vidente, olhava para o quarto, viu o doente encarnado deitado na cama e viu um espírito deitado no chão ao lado da cama. Entendeu? Então, essa pessoa via isso. O quarto com uma cama com um doente e um espírito deitado no chão. Só que esse espírito, ele não via o quarto do doente. Para ele, aquele quarto era um casebre. Então, o casebre não existia. Ele não via a casa moderna, ele só via o casebre. Mas o casebre não existia. Então, na realidade, ele estava deitado no chão. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, existia a realidade, que era a casa moderna, o quarto, o C, que era o primo da Ivone, deitado na cama, muito doente. E um espírito deitado no chão. Só que esse espírito não via essa casa moderna. Ele só via o que ele criou, que era a casa antiga que ele tinha morado. Tá? Então, como ela diz aqui, compreendi que insólita confusão se estabelecera no entendimento do pobre espírito. Ele vivia ali,
E ele não aceitava aquela casa moderna. Ele não aceitava. Daí o porquê ele cria a casa antiga, o qual se via nova casa no local da sua e a reforma geral do terreno, que agora era todo cheio de jardim. Tá? Também continuava ele vivendo no seu amado casebre, o que equivale dizer que, criando ele mesmo o seu ambiente, pelas recordações fixadas na mente, residia como espírito entre nós outros, os moradores do prédio novo, ao passo que se deitava na sua velha esteira, eu distinguia deitado no soalho do próprio quarto de dormir de C, era o primo dela. A verdade era que tal fora a série de sofrimentos físicos, ele foi um escravo, né? Que atingiram o chamado Pedro, quando o homem, que agora traumatizadas a sua mente e respectivas vibrações, transportara para o perispírito os complexos do estado de encarnação, conservando por isso mesmo as aparências da antiga enfermidade e os sofrimentos outrora experimentados. Então, ele sofreu demais como escravo. Teve doenças gravíssimas. Esse sofrimento foi tal que afetou o perispírito dele, tá? Tanto que diz aqui, ó, traumatizadas a sua mente e respectivas vibrações, transportara para o perispírito os complexos do estado de encarnação, conservando por isso mesmo as aparências da antiga enfermidade e os sofrimentos outrora experimentados. Então, está deixando claro aqui que, dependendo do que você possa sofrer enquanto encarnado, tá? Você pode transportar para o seu perispírito os complexos da sua encarnação. Então, se você tiver um trauma muito violento enquanto encarnado, se você sofrer, tiver um sofrimento, uma doença muito grave, que te deixe muito mal, que te marque muito, que te faça sofrer demais, você pode transportar para esse perispírito os complexos do estado de encarnação. Como também um vício, entendeu? Um vício que traga problemas graves para a tua saúde. Por exemplo, o cigarro, que possa ter provocado em você uma tuberculose, tem outra um efizema gravíssimo provocado ou pela bebida, ou pelo cigarro, ou pelo uso de drogas, de tal maneira que pode ter afetado o teu organismo, que essa doença, as vibrações dessa doença, podem se transportar para o seu perispírito e marcar o seu perispírito. É isso que foi o que aconteceu com ele. Aí, o volume do seu corpo, rotundo, quer dizer, ele era inchado, das vezes ele é inchado, ou do seu perispírito, nada mais era, portanto, do que os mentais da inchação que lhe atacara o corpo mental. Quando ela olha para ele, para o espírito, ela percebe que ele tem um perispírito inchado, como se fosse um homem muito gordo. Então, ela vai perceber que essa forma inchada do perispírito dele era proveniente dos ecos mentais da inchação que lhe atacara o corpo carnal. Foi tanto que afetou o perispírito dele, proveniente de dolorosa doença dos rins. Então, ele teve uma doença dos rins muito grave, muito dolorosa, que fez com que ele se tornasse um homem inchado. Lembra quando ela fala dos pés dele? Que ele tinha pés imensos. Ele era todo inchado, ele morreu assim. Foi uma morte muito dolorosa, tudo causado pelo processo da escravidão. Inclusive, eu vi essa semana uma matéria de uma pintura falando de escravos que trabalharam em salinas, né?
produzindo sal, né? Aquela coisa toda, tirando o sal do mar. A maioria era uma pintura e a pessoa fez a interpretação da pintura que era referente a isso, né? Escravos que viveram em salinas. Diz que era uma coisa terrível. Muitos deles morriam cegos. Por quê? Reflexo da luz, do sol, do sal. Muitos ficavam cegos. Outros tinham as mãos de tanto trabalhar no sal, e as pedras, o sal tem aqueles cristais bem pontiagudos, né? Era aquele sal grosso. As mãos se cortavam no sal. E as dores eram terríveis, que abriam, né? E também o sal, assim, ácido úrico e outras coisas mais que eles tinham. Então, abria feridas assim, na mão, tanto na palma da mão, nas costas da mão, que as mãos eram inchadas. E tinham que trabalhar, porque se não trabalhassem, apanhavam. Então, aquelas feridas horrorosas que eles tentavam enrolar panos, e eles tinham que todo dia botavam do sal. Então, aquilo, imagina aquele sal daquelas feridas que não cicatrizavam nunca. Eram dores horríveis. Muitos deles, por estarem com a mão muito inchada, cheia de feridas, não conseguiam quase mexer, pegar o sal, né? Então, o que que acontecia? O feitor das costas, ó, dava muitas lanhadas nas costas, abrindo aquelas feridas. E o que que os feitores faziam depois? Botava salmoura naquelas feridas para não infeccionar. As pernas inchadas. Diz que a maioria deles morria muito cedo. No máximo, conseguia viver numa salina daquela 4, estourando 5 anos. A maioria morria e os corpos eram jogados no monturo de sal ou então junto com os porcos. E aí o cara descreve que era aquela mancha de sal ensanguentada, o corpo apodrecia ali, porque nem enterravam, jogavam naqueles montes de sal. Eram mortes, diz que os escravos que iam para lá já sabiam que não iam ver muito e que era um sofrimento, talvez um dos piores sofrimentos, que era o espírito não, o escravo trabalhava na salina. A maioria, com 2 anos, já ficava cega, quase cega, né? Então, imagina um espírito que sofre isso. Olha aqui, olha que situação ele pode ficar, né? Se não fosse um espírito assim elevado, muitos deles, pelo sofrimento atroz, tiveram o seu perispírito afetado, pela dor e pelo sofrimento. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele não era espírito mau, ele foi um escravo, que trabalhou muito, sofreu muito, apanhou muito, teve doenças gravíssimas, morreu todo inchado de doença dos rins, nunca teve um tratamento médico, nunca teve um remédio, só tomava aqueles chazinhos. A dor, o sofrimento atroz, fez com que ele marcasse o perispírito dele. Entendeu? Então, ele diz aqui, ó, doença proveniente de dolorosa doença dos rins que degenerara em terrível câncer. A doença dos rins degenerou em câncer, que lhe invadira totalmente as entranhas, fez metástase, causando-lhe o decesso físico, a morte. Tudo indicava que ele, Pedro, vivera pobremente do produto da sua pequena horta, e que mais tarde, advindo a enfermidade inclemente, tornara-se miserável, assim morrendo à míngua de recursos. Tratava-se, como se vê, de um pobre ser assaz ignorante e não propriamente mau, porque ele vivia no quarto, deitado lá no quarto do primo dela, estava muito doente, né? Muito doente. Logicamente que a energia que ele passa, que ele estava ali deitado, do lado, eram dois, lembra? Um foi logo socorrido e foi embora. Ele ficou. Logicamente que um espírito como esse, deitado no chão,
ao lado da cama de um enfermo, a pessoa está encarnada, doente, vai passar essa vibração doentia para aquele doente. Ou não vai? Claro que vai. Aquele doente, dependendo da capacidade dele, vai o quê? Absorver a energia daquele espírito doente e vai ficar mais doente. Só que ele era um espírito ignorante. Ali ele não conseguiu se desvencilhar. Ele ficou preso ali. Aquilo tudo criou toda aquela situação, aquela imagem, aquele ambiente dele. Ele criou ali. Mas ele não estava transmitindo aquela energia para aquele homem que estava doente ali, porque ele era mau. Não é porque ele era mau, como ela diz aqui, né? Mas ele era ignorante. Ele queria ficar na casa dele. Ali era onde ele cresceu, onde ele viveu, onde ele sofreu, ele morreu. Não interessa se construir outra casa naquele terreno. Aquele era o espaço dele. E se aquela casa que ele tinha foi derrubada, ele constrói ela de novo. Porque ele vivia naquilo. Ele não queria viver na casa nova. Ele queria viver no casebre, onde ele estava acostumado. Com aquele ambiente que ele estava acostumado. Então, ele construiu tudo aquilo. Construiu tudo aquilo. Então, haviam dois ambientes ali. O ambiente novo e o ambiente antigo. E era uma realidade esse ambiente ali. Por isso que ela diz aqui, tratava-se, como se vê, de um pobre ser, assaz ignorante, porque não compreendia que deveria se desvencilhar de tudo aquilo, e não propriamente mal, mas difícil de se convencer do estado anormal que vivia. Então, ele não tinha, muitos outros espíritos já tinham conversado com ele, ele não queria aceitar aquilo. Ele não queria aceitar, a realidade dele para ele era aquela, né? Dado realmente a sua pequena capacidade de compreensão das coisas. Então, era alguém que tinha pouca capacidade de compreender a verdade, o que estava acontecendo. E Charles insistia. Ele dizia para Ivone, será necessário socorrê-lo, não só bem dele mesmo, como de todos vós. Entrego-te para que o ajudes. Os médios são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns à vida espiritual, quanto antes, visto que muito auxílio recebem para facilitar-lhes os desempenhos. O amigo em questão apenas necessita de amor e caridade. Os médios forçosamente devem ser habilitados antes de qualquer outra pessoa para esses certames humanitários. Se não os realizam, é porque não querem. E a mulher, com as tendências maternais que lhe são próprias, obterá resultados superiores com a prática da mediunidade bem sentida e compreendida em todos os seus âmbitos. Então, Charles diz, eu vou dar uma missão a você. A sua missão é essa, ajudar este espírito. Você vai ajudar esse espírito a compreender, né, a verdade para que ele se liberte e siga o caminho dele. É um trabalho para você, porque ele precisa se libertar, ele precisa se livrar disso. Ele não pode continuar nessa situação. Então, vai ser um tratamento para ele e vai ajudar. Então, é uma coisa fantástica, né? Eu diria para vocês, deem uma olhadinha na aula passada, do dia 25, e releiam esse texto que nós estudamos aqui, para a gente ter uma compreensão melhor. A gente vai encerrar aqui, próxima aula, dia 4 de fevereiro de 2024. Vai começar, 4 de fevereiro, 4/2. Seria necessário, portanto, é aqui, tá? Então, gente, nós vamos encerrando aqui, daqui a pouco tem a nossa palestra pública, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos que nós recebemos, né? E, com certeza, estaremos de volta aqui em fevereiro para continuar nossos estudos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá bom? Eu vou encerrar aqui e vou